examinar esta sessão. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Tudo? Estamos aí de volta. Como diz você veio formar a gente, né? E cheguei para isso. Que bom, gente. Quem é que tá para Porto Seguro, que vocês estão comentando? Daniele. Olá, Natália, Vanessa. Boa noite, Kelly. Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, Natália. Quanto tempo, né? Umas 4 horas. É. Vamos dar um tempinho aí, né, para a galera entrar. Para a gente começar. Desistiu muitas pessoas, gente? Eu não consegui ver o nome de todo mundo, que nem todo mundo põe o nome lá no negocinho do WhatsApp. Da minha sala, que era 45, muita gente desistiu. E será que tem alguém que não fez comigo? Será? Que entrou depois? Eu acho que não. Não? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vão? Passou muito rápido. Vou dar só mais 2 minutinhos, tá? Aí a gente já começa aqui. Vou esperar só o pessoal, né? Chega depois. Vou dar um recadinho aqui pra galera. Mas é pouquinho a gente assim, ou porque hoje é o primeiro dia, a galera tá na praia ainda? Dani tá na praia ainda. Então, assim, é pouquinho a gente assim? Que fica online? Geralmente é no máximo uns 15 pessoas. Geralmente é 10, 13. Boa noite, gente. Eu tô falando um pouco, Mas eu tá tô muito faltando rouco. ainda, gente. Eita, Na última aula tinha 13 pessoas. Daqui a pouco a galera vai entrando. O que você arrumou, Estela, nessa voz sua? Normal, já sou rouca de natureza. Aí vai falar mais alto, meu filho, fica mais rouca ainda. Ei, a Aline, não, a Aline toda bonitona na foto. Boa noite. Que bom ver vocês de volta. Vamos aí. Vitória. Gente, parece que foi ontem que eu dei aula para vocês. Porque tá até
Tá até engraçado de ver a carinha de vocês aqui. Ô, Kelly, sabe que eu tava lembrando esses dias da cartinha que a gente fez, o primeiro módulo. Aham, tá lá no Mesmo. céu. Agora a gente vai Nossa, ganhar ela. A gente vai ganhar ela no final do módulo. isso aí. Nós vamos combinar de entregar, né? Se as aulas não voltarem, né, até o final aí do semestre, a gente combina um dia, tá lá no CERF, guardadinho. As cartinhas de vocês. Será que mudou alguma coisa? Mudou muita coisa, gente, nesse um ano? Foi um ano, né? Um ano. Foi um ano. É. E aí, mudou muita coisa? Mudou muita coisa, né? A pessoa não pode falar se mudou muita coisa numa pandemia. Com certeza mudou muita coisa, né? A gente não sabe. Mudou. A rotina mudou bastante. Mas vocês lembram que vocês escreveram? Eu lembro só de algumas coisas. Só de algumas? Não lembro tudo, não. Tá lá. Vai ser bacana a gente rever isso depois. Assim, muito legal, né? Assim, eu sei que existem algumas coisas, né, que fazem com que as outras pessoas desistam, né, no meio do caminho. A gente tem N fatores aí para isso acontecer, né? Desde do interesse, que achei que fosse uma coisa e é outra coisa, o curso, né? Desde questões financeiras, que às vezes não apertou aí com essa pandemia mesmo, né? Que não deu para pagar, desde infinitas possibilidades, né? Que a gente tem aí. E a gente não cabe a gente julgar, né? O do outro, né? Mas que bom, né? Que vocês estão aqui, tipo assim, né? Igual eu brinquei lá com vocês, né, gente? Quando eu vi a mensagem da Estela me colocando no grupo, eu levei até um susto, assim, falei, gente, já é a turma de novo, né? Assim, para formar a turma que eu dei aula para eles presencial ano passado, no meio do ano passado, não, meio do ano não, no começo do ano passado, eles já vão formar agora. Então, assim, não passa muito rápido. A gente acha que 2 anos, não, 2 anos demora, né? Mas voam, né? E que bom, né, que vocês estão aqui, que vocês conseguiram chegar até aqui. Eu acho assim, hoje eu fiquei pensando, falei, não, gente, a galera já está aí 80% formado, né, praticamente. No primeiro módulo lá, a gente estava cru de tudo, sem saber como que fazia. Algumas pessoas, né, talvez algumas pessoas já tinham noção, mas eu acredito que a maioria não. Né? Então, hoje, se não vocês pegarem aí vocês, já estão praticamente formados, né? Tem uma outra coisa aí só para aperfeiçoar, mas já são aí, né, da área da saúde, já tem, né, maior parte do conhecimento, como diz, né, 80%, né, porque coloca aí 80% que 90% aí do primeiro AV e 100% aí do segundo AV, né, vamos pensar assim. Mas que bom, né, ter vocês de volta, a gente poder compartilhar aí o nosso conhecimento, né, e aprender agora com vocês, porque agora vocês sabem muito mais que eu dentro da área da saúde, né? Eu sempre falo isso. Eu sempre aprendo aqui, porque como eu não sou da área da saúde, então eu sempre aprendo com os alunos, né, que são. E é muito bacana, né? Ver aí que vocês chegaram aí até o final desse curso. Natália, né, faz estágio lá na Social Med comigo. Né, e na área da enfermagem lá, ela falou, brincou comigo, né? Até 10h30, né? O horário da aula. Então, nós vamos até 10h30, né, Natália? Não, é até 9h30, Kelly. Falei, vou brincar com o pessoal. Mas a gente tem assim, né? Eu acho que a aula online, a gente perde um pouquinho aí, porque eu acho que presencial também, eu acredito, né, que é uma outra dinâmica. A gente foi se adaptando aí essa questão, né, do online, de como que fazia, né, na primeira, acho que todo mundo, foi um desafio para todo mundo, né, na primeira vez lá ano passado que teve aula online, pelo amor de Deus, né, como é que a gente ia dar conta de tanta mensagem, como que a gente dá conta dessa coisa online. Então hoje, né, você, tipo assim, a gente pega uma turma que já está acostumado com isso, que vocês já pegaram isso aí ano passado também, né, então pelo menos os 2 semestres aí vocês fizeram de aula online, né? Então, também já sabe como que usa a plataforma, já sabe como que faz para postar. Então, assim, as coisas vão ficando mais tranquilas também, né? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho
um cronograma da aula, da matéria, tá? O que a gente vai aprender nesse quarto módulo, o que a gente tem que sair sabendo desse quarto módulo na aula de neuropsicologia, tá? De neuropsiquiatria, quer dizer. Tem muito aí da questão, a gente fala muito do quarto módulo, dessa questão aí de atendimento, tá? Com o paciente, de como eu vou me comportar, como que eu vou tratar, né, esse paciente psiquiátrico, né? Que não é um ou dois, a gente sabe aí que a grande maioria aí de atendimento, quando a gente for fazer aí, né, vai às vezes esbarrar aí na questão da saúde mental. Então, nós vamos falar muito sobre isso, né, sobre algumas doenças também, coisas que a gente não falou aí no primeiro módulo, né, que no primeiro módulo estava psicologia de uma forma geral, assim, para vocês. Agora a gente vai ser mais específico, principalmente nas questões das doenças, tá? Mas antes da gente começar isso, eu explicar para vocês, né, apresentar aqui o cronograma para vocês, eu queria que vocês me falassem assim, mais ou menos, gente, o que vocês esperam, tá? Porque existe aquilo, né, que eu tenho para dar o conteúdo, mas eu queria saber também de vocês o que vocês esperam da matéria. Para eu poder saber, né, para a gente poder ver assim, qual é a expectativa e aquilo que eu posso trazer para vocês enquanto professor, enquanto conhecimento para vocês também, tá bom? Porque eu acho que algumas matérias, algumas coisas na neuro, dá para encaixar aquilo que a gente tem curiosidade em saber, dá para encaixar aquilo que a gente gostaria de aprender e que a gente não viu ainda, tá? Então, eu peço, né, que quem quiser falar aí, um por um, que fale sobre o que espera, assim, dessa matéria, quando a gente fala assim, não, neuropsiquiatria, né? Então, a gente já imagina aí algumas coisas, eu queria saber aquilo que vocês imaginam. Não tem certo nem errado, é aquilo que vocês acham que vai ser, tá bom? E aí eu vou conversando, a gente vai conversando em cima disso, tá? Então, podemos começar por você, Alice? Vocês agora já não têm vergonha mais de ficar falando online, né? Porque Nós já tem um ano. ainda temos, tá começando a aula tudo de Ainda novo. temos ainda uma vergonha, assim, de falar. Fala aí, alguém. Podemos conversar por Mas, você? mas então, eu não tenho, assim, eu imagino da matéria, assim, a gente estudar um pouquinho mais da saúde mental, assim, e espero que a matéria seja fácil de aprender, né? Que a gente guarde bastante de coisas de aprendizado. E é isso. Muito bem. Depois eu vou comentando, tá? Depois eu vou comentando um por um. Quem que é o próximo? Quer falar? O meu nome tá, acho que primeiro, mas eu vou falar. É Aline. Aline. Eu acho que é o estudo, assim, né? Que é quando a gente vai aprofundar mais em coisa de ansiedade, saber depressão, essas coisas assim, saber algum sintoma que o paciente está demonstrando pra gente, alguma coisa assim neurológica. Eu acho que disso que vem a palavra neuro. Não sei. Isso mesmo, por aí. Alguma coisa sobre depressão, ansiedade, essas coisas assim. Complicações, essas coisas assim. Isso mesmo, por aí também. Eu complementando a Aline, eu acho que também para poder lidar, o profissional saber lidar com essa situação de morte, de uma fragilidade de um paciente, eu acho que também por esse lado. No primeiro módulo a gente viu tanatologia, eu não estou lembrado. A minha turma de Aline, pelo menos eu não tive aula com vocês, não. Você nunca Viu teve aula sim, comigo, não? Não. Você entrou depois? Não, é porque o que acontece? Eu parei no terceiro módulo, aliás, no segundo módulo, aí eu entrei na F45, entendeu? A aula de psicologia quem deu para mim foi
Ah, esqueci o nome da professora. Lorena? Não, Lorena não, a outra. Thaís. Thaís, é ela que me deu aula. Tá. O pessoal que eu dei aula, a gente viu no primeiro módulo, tanatologia? Vimos. Vimos. Sim, vimos sim. Tá. Qualquer coisa a gente traz depois também aqui um pouquinho, só para a gente relembrar também, né? Que é essa questão do estudo da morte e tal. Mas quem? Betânia, quanto tempo? Oi, tudo bem? Tô bem. E aí, o que que você acha, o que que você espera aí da nossa aula? Minha internet tá meio falhando. Você tá conseguindo entender? Eu tô te entendendo, sim. Né, mas agora eu não tô ouvindo. Sim, eu espero aprender. Hum? Tá ouvindo? Tô, Oi? tô ouvindo. Eu espero aprender mais, né, sobre a matéria e eu gosto muito da parte assim, que fala sobre a mente, porque eu acho muito interessante e aprender a lidar, né, com o dia a dia, né, das pessoas, saber em relação Ixi, à questão da morte, né, das... garrou um pouquinho, mas deu para me entender. Mais alguém? Vanessa, Sabrina, Eu, Sabrina. Eu acho que é mais, tipo assim, eu não consigo imaginar muito além da matéria, não. Mas só o que a palavra dela diz, né? Que o que vem na minha mente aqui é que para a gente aprender mais a lidar com os pacientes, tipo assim, se eles estiver com alguns sintomas, para a gente saber se está relacionado a isso e saber como lidar. Uhum, Igual as meninas disseram mesmo, né? Questão de alguma morte, alguma coisa assim também. uhum. E eu espero que volte logo às aulas, que eu não... Nossa, é muito difícil. Se é difícil presencial, imagina online. Nunca mais eu reclamo de aula presencial. Nossa, Deus. A aula online tem seus desafios, né? Tipo assim, no primeiro momento parece que é bom, né? Quando a gente fala assim, gente, é ótimo, tô confortável aqui na minha casa, né? Tipo assim, às vezes, Verdade. semestre passado era época de frio, o pessoal tava assistindo aula debaixo da coberta, eu falei, sai debaixo da coberta, gente. Sai debaixo da coberta, vocês não estão assistindo aula, não, vocês estão dormindo. Os meninos tudo ligado com o vídeo debaixo da coberta assistindo aula, que é uma delícia, né? Ficar assim nesse conforto. Mas tem que ter uma disciplina muito grande para poder aprender mesmo, porque a gente se distrai com qualquer coisa, né? Então, assim, você ficar ali, principalmente ainda, às vezes, para quem tem filho, né? Em casa, aí é complicado você ficar num lugar que as pessoas respeitam, não, esse aqui é meu espaço, estou estudando, né? Para você ter em casa, você tem que estar fazendo várias coisas. É muito difícil essa disciplina, né? Verdade. Da gente ter essa disciplina de ficar em casa. Nós já Eu aconteceu que várias durmo no vezes, aluno. serviço, Oi? tá muito difícil. Eu durmo no serviço de segunda a sexta. E eu olho uma criança de 1 aninho, então é Uhum. muito difícil às vezes. Mas a gente vai levando. Se Deus quiser, vai voltar. Já foi 1 ano. Não, eu acho que agora com essas vacinas também não deve demorar a voltar, não. Imagino que deve voltar rápido, porque a gente estava esperando era isso, né? Agora tem que esperar, acho que vacinar, né? Tem que chegar esses insumos aí para poder fabricar mais vacina, mas eu acho que as coisas vão, com a vacina aí, vai voltando ao normal, né? Agora depende de chegar mesmo, Se Deus quiser. né? Se Deus quiser, Nossa Senhora. Mais alguém? Rejane, Simone. Eu acho que, Regiane, eu acho que a neuropsiquiatria está relacionada com o psicológico, tipo assim, do paciente, né? O paciente chega lá no hospital com uma dor, aí a gente tem que estar preparado, tipo assim, será que ele está realmente com aquela dor, né? E saber lidar com aquela situação. Então, acho que tem que ter o pulso firme. Né, a minha opinião é essa. Uhum. Então, vamos lá. Mais alguém quer falar ou eu posso já começar?
Mais as meninas? Não? Então, é um pouquinho disso tudo aí que vocês falaram mesmo, entendeu? É bom, eu gosto de perguntar isso no primeiro dia, para entender aquilo que vocês têm de expectativa. Porque às vezes eu falo, não, gente, não é nada disso aqui que o pessoal está falando, né? Mas não, é mais ou menos isso aqui, tá? Então, né, igual a Alice falou, né, da questão da saúde mental, nós vamos aprender sim questões sobre saúde mental, vamos ver alguns vídeos, alguns filmes, né, que vão ilustrar muito bem isso para vocês, porque às vezes a gente tem uma noção, mas quando a gente vê na prática acontecendo, é um pouco diferente, tá? Existe esse preconceito mesmo contra a saúde mental, contra as pessoas que têm, né, algum problema mental. E a gente vai ver como que isso tudo surgiu, né? A gente vai aprender que não tem tanto tempo assim, né? Que foi extinto aí os manicômios, né? A gente pensar aí, até no ano de 2000, por exemplo, existiam manicômios, e eu vou mostrar para vocês quais eram as condições desses manicômios. Então, assim, você pensar aí no ano de 2000, né? 21 anos atrás aí, a maioria de nós já tinha nascido. Então, assim, é pouco tempo, né, para uma crueldade, assim, sem tamanho. Então, a gente vai aprender sobre essas questões de saúde mental e como isso reflete até hoje. Algumas coisas, algumas palavras que a gente fala, né, que vêm dessa época, tipo trem de doido, algumas coisas que a gente tem a mania, assim, de, de falar, a gente vai entender o porquê, de onde que veio isso, tá? A Aline fala, né, sobre a questão da ansiedade, né, da questão de sintomas aí, da questão neurológica. A gente vai aprender também, tá? A primeira parte, a partir de amanhã, a gente já começa a entender essas questões de neurônios, tá? Porque é uma parte pequena da nossa matéria, né? Porque a nossa matéria vai estar mais envolvida com a saúde mental, com essas questões de ansiedade, tudo. É 2 ou 3 aulas aí, ou 4 aulas, não sei, que a gente vai falar um pouco sobre a função do cérebro mesmo, mas é importantíssimo a gente entender essa primeira parte. Assim, parece que é difícil, mas é super fácil. Né? Eu vou trazer uma aula super ilustrativa para vocês entenderem que muitas das vezes não precisa ter tido um gatilho para eu poder ter alguma coisa, né? Então, assim, eu estou num estado de depressão. Não precisa ter acontecido absolutamente nada na minha vida para eu ter uma crise de depressão. Pode ser simplesmente conexões neurais. Então, a gente tem que aprender isso, porque muitas das vezes a gente fala assim, não, mas aquela pessoa não precisa de estar assim, não. Ela tem tudo, ela tem casa bonita, ela tem vida boa, ela tem emprego que ela ganha muito dinheiro, mas por que essa pessoa tem depressão? Então, a gente vai entender que às vezes é uma conexão, né? É um hormônio que está baixo, existe exame de sangue que a gente faz aí para a gente ver, né? Se esse nível estiver muito baixo, a gente vai entrar num estado de depressão mesmo sem ter acontecido nada. Então, isso aí, gente, faz com que a gente, qualquer um possa ter, né? Então, ninguém está livre disso. Agora, existem coisas que a gente faz para não deixar a gente ficar tão com esse nível tão baixo, né? Desde tomar sol, como alimentação saudável, como exercício físico, né? A gente tem tudo isso aí para melhorar essas questões dos nossos hormônios. Então, a gente aprende isso também, é importantíssimo a gente entender isso, para lá na frente que a gente vai precisar disso. Falar, olha, às vezes não aconteceu nada, às vezes aconteceu alguma coisa que desencadeou. Bom, então a gente vai aprender essas funções neurológicas também nas próximas aulas, tá? A partir de amanhã. A Cris, né, falou aí da questão do profissional, né, da morte. A gente pode trazer um pouco do estudo da morte também, né? Não é algo que a gente vai ficar falando muito no quarto módulo, porque a gente fala um pouco disso no primeiro módulo, mas de qualquer forma, né, agora a gente vai voltar muito para o atendimento do paciente nesse quarto módulo. Então a gente precisa também de entender isso, né, como lidar com essa morte, né? Essa fragilidade, né, de cada um. Aprender também, gente, até o limite da gente, né? A gente também não tem que dar conta de tudo. Tem coisas que eu não dou conta, né? E todo mundo é assim. Às vezes a gente chega e fala assim, não, gente, isso aí não dá para mim, né? Por exemplo, eu vejo uma situação, por exemplo,
A situação daquele dia lá, que aquele ônibus caiu, tinha um monte de gente lá, né, precisando de atendimento. Não dá para mim, né, eu ia ficar, assim, nunca na minha vida eu vou ser uma socorrista. Nunca. Eu fiquei brincando com o Felipe, né? Eu acho que até na época que eu dava aula para vocês mesmo, que ele colocava as fotos aí do povo tudo queimado, fratura exposta. Aí um dia eu fui abrir para ver a aula do Felipe e falei, pelo amor de Deus, nunca mais. Eu nem dormi à noite com as fotos. Falei, então não dá para mim, mas dá para ele, né? Então, assim, e da mesma forma que algumas coisas que eu lido, talvez ele não consiga dar conta. Então, assim, a gente tem que entender até onde que a gente pode ir, né? Ah, eu vou ser bom em tudo? Não. Eu vou ser muito bom naquilo que eu me propor a ser, mas em tudo a gente não vai conseguir mesmo, tá? Então, às vezes, vocês vão descobrir, não, saúde mental não dá para mim. Então, eu vou para uma outra área. Então, chegou um paciente que eu estou vendo que é da saúde mental, então eu vou chamar meu colega que às vezes tem mais prática, tem mais conhecimento, sabe lidar melhor com isso, né? Não que a gente vai negar atendimento, não. Mas eu também tenho que entender aí até onde eu posso ir, tá? É importantíssimo isso, né? A Bethânia falou da questão da mente, né? Da gente aprender algumas coisas, alguns truques, né? A Sabrina falou em lidar aí com os pacientes, né? Como lidar com os pacientes é importantíssimo. A gente vai aprender também como que a gente lida, né? Como é que a gente fala com esse paciente, muitas vezes, né, eles chegam num estado que não tem nem como conversar, aí a gente tem que vir para o quê? Para o lado da família, né? Muitas das vezes eles têm que ser medicados primeiro, e depois você conversar com eles, que não adianta conversar com a pessoa em crise. Na pessoa em crise você não tem que fazer nada, só medicar, né? Porque ela não vai conseguir falar, conversar, né? Não tem jeito. Então a gente tem que, né, ver isso também, né? E aí a Regiane falou, né? Mas está mais preparado para lidar, né, com o paciente. Uma coisa que a gente vai aprender a partir de hoje é que a gente nunca pode ficar duvidando do paciente, né? A gente tem que falar assim, o que a pessoa trouxe para a gente naquele momento é aquilo que ela conseguiu falar, é aquilo que ela conseguiu fazer, né? Então, assim, se eu tenho um paciente, por mais que eu tô olhando ali para ele, eu sei que ele está falando a mentirada danada. Aí você tem que pensar assim, mas por que ele está falando isso para mim? O que ele quer com isso? Tá? Não duvidar daquilo que ele está falando, mas pensar assim, por que ele está falando isso? De novo, é uma patologia? É uma doença? Ele quer me enganar por quê? Né? Então, assim, a gente vai ter meio de descobrir isso. Né? Sem falar para o paciente, ah, não, pelo amor de Deus, você está falando mentira, né? Porque eu já sei dessa história sua, isso aí não é verdade, não. Não. Né? Então, a gente vai ouvir, né? Porque é um paciente, né? Igual vocês, eu sempre falo isso, né? Vocês escolheram atender as pessoas, né? As pessoas não escolheram ser atendidas por vocês. Né? Então, por exemplo, se eu passo mal aqui e eu vou lá para o hospital, vocês escolheram estar lá para atender a gente, né? Mas eu que estou lá no hospital não escolhi, né, ser atendida por vocês. Então, assim, isso é uma grande diferença, porque quando vocês vão atender, vocês escolhem atender o outro, escolhem ajudar o outro na vida do outro, é qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter, né, esse tato aí também, tá bom? Mas, basicamente, é isso tudo aí que vocês falaram, tá? E mais algumas coisinhas ainda, como teste de temperamento, a gente vai aprender algumas outras coisinhas aqui que dá para vocês usar aí, descobrir isso aí depois até na casa de vocês. Por que eu tenho um jeito de ser assim? Né? Por que eu sou diferente, às vezes, da outra pessoa? Por que eu tenho um jeito que eu falo mais calmo? Por que eu sou mais tímido? Por que às vezes eu sou explosiva? Né? Por que um usa um brinquinho pequenininho assim e o outro usa um brinco muito grande? Então, essas coisas, a gente tem temperamentos, né? E aí a gente depois também, em um determinado momento, a gente descobre aí também qual é o meu tipo de temperamento para poder me ajudar também, tá? Então, a gente vai ver, mais ou menos, a gente vai ver isso tudo aí. Em quantos meses? Nem sei quando termino com vocês não, mas já tem o cronograma direitinho, a gente consegue ver isso aí tudo. Não sei até quando vai a aula com vocês. Vou compartilhar aqui a tela para eu poder falar com vocês. Gente, se a aula cair aqui, aí eu mando para vocês lá de novo o link para vocês acessarem, tá?
Eu vou só fechar aqui. Qualquer coisa também, em qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui agora o conteúdo programático, tá bom? É aquilo que a gente vai ver aí durante esse quarto módulo, tá? Então, a matéria chama, né? Enfermagem e neuropsiquiatria, tá? O pessoal fala aí, aula de psicologia, né? Neuropsiquiatria, aula de neuro, tudo tá valendo, tá bom? Mas a gente entende aí, né, que neuro abrange toda essa parte mental aí da gente, tá? Então, né, a gente vai aprender, né, conceituação da neuropsicologia, relação entre o funcionamento cerebral e o comportamento, tá? Estudo das funções neuropsicológicas aplicada à área de saúde, neuropsicologia das atividades motoras, alterações neuropsicológicas em indivíduos com distúrbios neurológicos e psiquiátricos e psicológicos, a rede de saúde, estudos sobre a saúde mental e os psicofármacos, tá? Que são os remédios também, que vocês não falaram ali, eu esqueci de falar também, tá? Então, basicamente, isso tudo aqui, essas palavras todas, neuropsicológica, neuropsicologia, psicológico, psiquiátrico, tudo gira em torno aí dessa questão da saúde mental, tá? Que a gente falou. São palavras novas, né? Parece que é difícil, mas é isso que a gente já falou mesmo. Proporcionar ao aluno, então, né, o conhecimento básico sobre o funcionamento do cérebro e dos mecanismos, né, subjacentes às repercussões neurocognitivas e comportamentais de suas disfunções. Possibilitar ao aluno o conhecimento introdutório dos principais conceitos do campo da neuropsicologia e saúde, indicações clínicas, sequelas cognitivas e emocionais em pacientes com alterações neuropsicológicas inseridos em níveis de atenção e saúde pública, tá? Principalmente aí, né, na rede SUS, as pessoas estão atendidas aí no posto de saúde, né, no pronto-socorro. Identificar a importância, né, da neuropsicologia no contexto de saúde mental e estudar as relações entre o uso das medicações e alterações psíquicas, diversas da ordem do humor, cognição, comportamento, psicomotricidade e personalidade, tá? Apresentar e discutir a importância de se conhecer os psicofármacos, né? A gente tem que entender que, por exemplo, a gente tem que entender que um antidepressivo é para uma determinada coisa, um ansiolítico é para uma determinada coisa, e um antipsicótico é para uma determinada coisa, tá? Porque às vezes o pessoal fala assim, não, toma esse remédio aí, né? Remédio psiquiátrico só pode ser por indicação médica, tá? Ninguém pode receitar, não. Então, a gente vai ver, né, os neurônios e suas funções, né? Sistema nervoso central, periférico, autônomo, tá? Que cada um aí, a constituição, fisiologia e as funções. Nós vamos ver, né? Atenção, memória, linguagem, percepção. Aí viemos, né, com a história da loucura, né? Aí o Holocausto brasileiro, toda aquela história lá, né, dos manicômios, como eram lá em Barbacena, igual eu falei com vocês, né? Tipos psicológicos, né? O que são neuroses, psicose, perversões, quais são essas doenças, né? Que engloba cada um desses tipos psicológicos aí. Aí vem, né? Esquizofrenia, tá ligado em qual daqueles três? Depressão, dependência química, né? Síndrome do pânico, depressão pós-parto, modelo de abordagem do SUS, né? Então, a gente vem aí, o que a gente trabalha lá no SUS? CAPS, né? Que são Centro de Atenção Psicossocial, que é um lugar onde tem aí, né, a enfermagem presente. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? O NASF, também é um lugar onde tem enfermagem presente. Estratégia da saúde da família. Aí a gente vem na questão da hospitalização do doente mental, né? Família, hospitalização, rede de saúde do contexto neuropsicológico e os psicofármacos, né? Ansiolítico, antidepressivos e antipsicóticos. E aí, gente, além desse, aqui é só um resumo para vocês entenderem assim, mais ou menos. Deixa eu só voltar aqui.
é um resumo, assim, só para a gente entender. Depois eu vou colocar isso tudo lá na plataforma direitinho. Vocês podem salvar, vocês podem, né, fazer o que vocês acharem melhor com esse conteúdo. Mas só para vocês entenderem por onde a gente vai, tá? Então, a gente começa aí com as funções dos neurônios, depois a gente vem aí memória, percepção, depois a gente vem com a história da loucura, depois a gente vem com as doenças mentais, aí mais para o final aí a gente vem com a questão do SUS, né? Onde que está a minha possibilidade de trabalho? Aquilo que eu aprendi com isso tudo é que eu vou usar onde, né? Você vai usar em tal lugar, né? Tem a possibilidade aí da enfermagem estar. Ali não tem ética profissional, mas a gente fala também bastante da ética profissional, do Corém, né? Aquilo que eu posso fazer, aquilo que é meu dever, aquilo que é meu direito, também a gente fala muito, tá? Outra coisa que não tem ali também, a gente, né, que eu falei para vocês, a questão do temperamento, né, que nós vamos descobrir aí qual é o tipo de temperamento que eu tenho, né? Por que eu sou dessa forma que eu sou, né? Por uma questão de genética do meu pai, da minha mãe, eu sou dessa forma, ok. Né? E aí um pouco da história do meu pai, um pouco da história da minha mãe aí, então eu tenho uma personalidade. Nessa personalidade, eu tenho um tipo de temperamento, né? E esse tipo de temperamento que vai me falar aí como é que eu vou me relacionar com o outro, né? Então a gente vai descobrir isso também. E a questão do normas ABNT. Vocês aprenderam normas ABNT aí nesses outros módulos? Sim. Aprenderam com Vanilma? Com César. Com César. Ah, tá. Então a gente vem aí só para passar porque algumas turmas falaram comigo que não tinham, né, a BNT. Eu até coloquei uma aula sobre isso, porque, né, a partir de agora os trabalhos, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, né? Tem que estar bonitinho ali, alinhado, centralizado, né? Tudo certinho, ok? Então, basicamente, é isso tudo. E é isso. Olha só, falta só um pouquinho agora para vocês, para chegar aí no final. Parece muita coisa, né? É muita coisa, mas eu acho que o quarto módulo é muito gostoso também. As matérias, os trabalhos, as, as experiências, né, que a gente troca aqui, né? O primeiro módulo, o pessoal está muito curioso ainda, né? Porque às vezes não teve muito contato com a psicologia. Mas agora é algo onde que vocês vão colocar na prática, né? Como é que eu vou ver isso aqui que eu estou aprendendo onde? Pode falar, Cris. Desculpa, não queria falar nada, não. Não, porque ficou verdinha e acha que você estava falando. Não. Não, então beleza. Gente, a aula tá, né? Faltando um pouquinho aqui para acabar. Eu vou fechar essa aula aqui e vou mandar o link lá da próxima aula para vocês, tá bom? Aí vocês voltam que a gente só faz um encerramento aqui, tá bom? Aí eu libero vocês, ok? Só um minutinho.